Pessoal, bom dia. Então, agora oficial, né? Estamos começando aqui o terceiro evento, né, da série Tech Talks de empreendedorismo. A gente já realizou que hoje o tema é um tema aí que está em ascensão, se é que já não está um tema aí bem importante, né, que é sobre blockchain. A gente já fez o evento Tech Talks com indústria criativa e também com computação quântica. Tá? Então, sempre na fronteira, né, dos temas, das tecnologias, né, do que está na mídia, e principalmente, que eu acho que é esse que é o grande diferencial do evento, linkar isso com empreendedorismo, então com oportunidades, com problemas, com soluções, tá? Então, mais do que discutir a tecnologia em si. Claro, o espaço aqui é aberto, né? A gente vai abordando aqui à medida que o evento vai acontecendo, tá? Queria apresentar, então, aqui nossos dois convidados de hoje, a Caroline Nunes e o Edson. A Caroline Nunes tem uma startup que ela vai falar daqui a pouquinho, né? E o Edson Mota, ele é do Cimatec, como eu, né? Mas ele atua fortemente com o tema aí blockchain. Tanto é que eu convidei ele para estar aqui, tá? Antes de passar a palavra, eu queria só falar como é que é o andamento do evento, né? O evento aqui é um bate-papo, não é uma aula, não é uma palestra, é uma conversa, tá? Onde a gente vai misturar aí blockchain com empreendedorismo. Então, a ideia aqui para ser bastante informal. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Aí, a depender aí de como Caroline e Edson preferem, pode fazer a pergunta na hora, pode fazer a pergunta depois, né? Bem informal, cada um faz como pode. A gente faz esse arranjo aqui ao vivo. Tá? Então, eu queria. Vou dar aqui 10, mais ou menos, né, 10, 12, 15 minutos aí para cada um, para a Caroline fazer a abordagem dela, né, da carreira dela, do blockchain, enfim, depois para o Edson, né, e depois a gente vai ficar batendo um papo aqui. Então, Caroline, muito obrigado por estar aqui conosco, né, para falar um pouco aí de você, do blockchain, enfim. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Thomas, e obrigada pelo convite. Eu aproveito para cumprimentar o Edson também. É um prazer estar aqui de manhã com vocês discutindo o blockchain, que é um tema que eu gosto tanto. Então, antes de adentrar em como eu fundei a InspireP, como eu fundei minha startup, é importante a gente saber por que o blockchain foi criado, né? O blockchain ele surge lá em... Na verdade, o blockchain ele veio à tona com o Bitcoin, mas os conceitos de blockchain já existiam antes, mas ele vem à tona com o Bitcoin lá em 2007, 2008, com o paper do Satoshi Nakamoto, e ele vem diante de uma crise econômica, que foi uma crise global, e ele vem para solucionar o problema dos intermediários. As pessoas, a população não estava mais confiando nos intermediários, e o blockchain ele vem para sanar esse problema. Então, é justamente isso que acontece até hoje. Quais são os problemas que a população passa por causa de intermediários? Quais são os problemas que a população passa por causa de burocracia excessiva, por causa de intermediários? O blockchain ele serve para sanar isso. E foi justamente por causa disso que a InspireP nasceu. A InspireP é uma startup focada em registro e proteção de propriedade intelectual. E aqui no Brasil a gente tinha muito problema com registro de direitos autorais, registro de marca e patente. Então, quem já tentou registrar uma marca, quem já registrou uma marca, uma patente, um direito autoral, sabe como é burocrático o processo. Eu vi que esse problema era latente aqui no Brasil, comecei sozinha, então eu vendi meu carro e paguei uma equipe terceirizada de TI, falei o que eu precisava
E, enfim, eles montaram a plataforma e hoje a gente já tem uma equipe de tecnologia, a gente já tem uma equipe grande de tecnologia, mas começou assim, para solucionar um problema que era existente no Brasil, que era latente, várias pessoas reclamavam. Eu acho que assim, o blockchain ele deve continuar sendo usado para isso. Se tiver um problema que o blockchain pode solucionar, ele deve ser usado. Agora, eu não acredito que o blockchain ele deva ser usado somente pela tecnologia, porque ele é só um aparelho. Então, é basicamente isso um pouquinho da nossa história. Falando aqui de microfone fechado. Obrigado, Caroline. Né, pessoal, vão querendo tirar dúvidas, enfim, vocês podem, sei lá, abrir o microfone ou colocar aqui no chat e a gente vai interagindo com vocês, tá? Edson, sua vez, né? Como eu disse, Edson é aqui do Cimatec, trabalha aí com desenvolvimento de software, né? Tá na equipe lá de desenvolvimento de software aqui da instituição e gosta muito de blockchain. Então, Edson, fale aí um pouquinho como é que você chegou ao tema, enfim, fique à vontade. Pois é, prof. Assim, o tema blockchain é um tema muito caro para mim. Assim, eu acho que é uma plataforma que pode suportar muitas aplicações. O meu contato com blockchain chegou na época do meu doutorado. Na minha pesquisa de doutorado, eu terminei me defrontando com esse tema. E daí a gente começou a fazer algumas pesquisas e tal. Eu sou especialista na área de sistemas distribuídos, então eu fiquei logo fascinado pela forma com que a tecnologia é posta, né? Você tem diversas tecnologias que já estavam em desenvolvimento, e muitas delas muito maduras já, mas que o paper do Satoshi reúne essas tecnologias de um modo assim bastante primoroso. E aí você termina com uma coisa completamente nova, que é como a Caroline falou, a possibilidade de você eliminar intermediário, né? Isso é assim bem emblemático, né? Principalmente pelo tempo, pela época com que isso aconteceu, né? Então, o escândalo do subprime, toda aquela coisa de 2008 termina desencadeando, e aí muitas pessoas terminam até associando isso como uma resposta a esse momento econômico mesmo. E do ponto de vista tecnológico, é bastante interessante pelas coisas que o blockchain oferece. Eu concordo totalmente com a Caroline, acho que é uma tecnologia que é aplicada num ponto específico, né, onde você tem um certo conjunto de necessidades que vão ali ser requeridas, né? O ato de você precisar de dados que não têm a possibilidade de ser modificados, por exemplo, né? Ou a possibilidade de você criar um sistema que não seja refutável, né? Que alguém não possa depois negar a existência daqueles dados pela própria confiabilidade da rede. Então, tudo isso termina criando um ponto de aplicação muito específico da tecnologia e que termina gerando um novo estilo de aplicações, né? Aplicações que estão voltadas para a garantia da segurança, né? Para a garantia da qualidade dos dados, enfim, né? Então, é um cenário... E aí a gente começa, né, a pensar sobre como aplicar isso em diversos outros contextos. No Cimatec, isso surge a partir de alguns projetos, clientes que têm essa necessidade, inclusive, de criar um sistema de controle e auditável, né, capaz de você ter auditorias assim, ao longo do processo de desenvolvimento de um certo produto ou serviço. Então, nessa esfera, você consegue aplicar a tecnologia e ter um efeito muito positivo, né? Porque você combina aquelas tecnologias que a blockchain já tem com outras tecnologias que a gente já usa no dia a dia corrente, né? Aplicações web, enfim, né? Serviços, e por aí vai. Então, assim, é uma coisa bem, bem grande do ponto de vista tecnológico e muito bem projetada. Bacana, Edson. Obrigado aí pela sua introdução e pelo seu depoimento. Pessoal, então, vamos começar eu vou iniciar aqui a interação, né? Mas fiquem à vontade aí para colocar perguntas, enfim. Eu queria, vocês entendam assim, né? Vocês começaram a falar aí um pouco das virtudes, né? É claro, né? Do que o blockchain oferece como diferencial, né? A velocidade,
diminuição aí da quantidade de intermediários, né? Vamos fazer uma pergunta agora exatamente o contrário, né? Qual é se eu quisesse entrar, né, construir uma determinada solução e utilizar blockchain, qual é a grande dificuldade para a gente iniciar alguma coisa usando blockchain e como é que vocês superaram isso? Vocês contem aí um pouquinho dessa abordagem. Eu vou começar falando. Então, tem várias dificuldades, na verdade, quando você pensa em utilizar blockchain. Não é uma tecnologia fácil de ser utilizada. E quanto mais descentralizado é a aplicação, normalmente menor é a experiência do usuário. E isso é um problema, normalmente, porque o blockchain ele é uma tecnologia descentralizada e se você quiser manter essa descentralização completamente na sua plataforma, você provavelmente vai ter que abrir mão da experiência do usuário. Não é todo mundo que tem esse nível de conhecimento para saber criar uma carteira, para saber converter um fiat, moeda corrente, em criptomoeda, para usar a sua plataforma. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio que a gente passou aqui na Inspire é que, quando a gente lançou, a gente não... a gente pegou a rede Ethereum e, enfim, na época que a gente lançou, a transação estava mais ou menos $1. Hoje a transação está $15. Então, cada registro custa para a gente $15. É um ponto muito importante, é você pesquisar qual cadeia você vai usar. E também se a cadeia ela é pública ou privada e pública ou permissionada, e depende muito da utilidade que você vai dar ao blockchain. Não é toda utilidade, não é toda plataforma que vai pedir uma cadeia pública. Às vezes a plataforma pede muito mais uma cadeia permissionada do que uma cadeia pública. Foi uma das coisas que faltou a gente explorar mais no começo, porque a gente pegou a segunda maior blockchain e a transação hoje é muito cara. Então, a gente está migrando hoje de cadeia para uma Layer 2. Quer dizer, você tem aí um aspecto não apenas tecnológico, você tem um aspecto aí também de negócio, né? Porque a rede, assim eu entendo, né? A rede de criptoativos, né? Vamos chamar assim, o que sustenta aí um pouco, né? Para você manter no ar a blockchain, ela está ficando cara, né? Então você tem que estar sempre prestando atenção naquela coisa, digamos assim, mais financeira, mais da viabilidade, não é isso? Isso, mas é importante falar que não são todas as blockchains, mais especificamente a blockchain do Bitcoin, do Ethereum, que estão extremamente caras, mas tem outras ótimas blockchains para se trabalhar, tem a Solana, tem a Polygon, então, assim, tem a Cardano, tem várias blockchains muito boas para se trabalhar hoje, que não a Ethereum, e confiáveis também. Edson, você quer complementar alguma coisa com como é que você vê aí essa questão, né, da entrada, né, de novos empreendedores com a utilização de blockchain? Eu acho que é por aí mesmo, como a Carolina falou. Você tem uma curva de aprendizado grande no início, porque é uma stack muito diversificada, você tem que mexer com muitas coisas ali para poder você conseguir desenvolver da aplicação e você fazer uma ajuste fino, às vezes não é tão simples, porque tem muitas dessas tecnologias, elas não vão se falar muito facilmente, então você vai ter que tentar ali fazer algumas manobras para fazer com que a coisa assim fique mais redonda do ponto de vista da aplicação, né? Porque em cima da blockchain você coloca a sua aplicação e em cima disso o seu front-end, por aí vai. Então, você fazer toda essa stack funcionar, ela não é uma coisa muito simples. Você tem um trabalho ali de pesquisa, tem um trabalho ali para entender como é que aquilo tudo funciona e como a melhor forma de você integrar.
Outra coisa é realmente a rede Ethereum. Depois que o Satoshi monta essa ideia de Bitcoin e publica em 2009, né? A partir de 2015, a rede Ethereum e muitas outras redes começaram a surgir. Algumas privadas, outras públicas, mas, assim, hoje o fato é que a rede Ethereum ela oferece um modelo, né, baseado em contratos inteligentes, que é basicamente você programar a forma com que você quer que uma certa entrada se comporte, né? Então, um certo valor se comporte dentro de um algoritmo lá dentro do código do seu contrato e ele vai ser disparado a partir de um evento, algo que aconteça. Então, é como se um contrato real, girasse sozinho, né? Era essa a ideia que eles tentam colocar. Então, essa ideia é muito, assim, a gente fica muito fascinado com esse negócio, né? Tipo, você pode, a ideia do código é a lei, né? Então, você pode colocar o código ali e ele vai se auto-ajustar e vai realizar as ações sem necessariamente intervenção humana. Então, todo mundo começa a explorar esse negócio, a gente começa a querer entender mais, e essa ideia desses contratos termina, eu acho, né, assim, na minha opinião, termina tornando a rede Ethereum muito, muito poderosa, né? Que ela começa com essa ideia, né? E aí, hoje a gente tem outras redes, o Hyperledger, por exemplo, que é uma grande rede privada da IBM, e que, assim, é bem poderosa, mas aí fica uma dúvida, né? Qual rede você utiliza? Porque se você está pensando em criar um sistema de consenso, né, como a blockchain tem, onde várias máquinas fiquem discutindo sobre a decisão sobre um certo assunto ou uma certa entrada que se deu na rede, como é que você vai montar isso, né, numa rede privada? Você precisa ter esse ambiente, né? Então, tem essas questões, são difíceis de você decidir sobre para que lado você vai. Como a Carolina estava dizendo, requer uma pesquisa, requer você entender exatamente o problema e tal. Então, acho que é complicado o negócio. Quer dizer, então isso a gente pode considerar uma espécie assim uma espécie de dica, né? Ou seja, quem está querendo entrar para blockchain, primeiro tem que se ambientar, né, em todos esses detalhes, né? Uma vez que não é vamos chamar assim, não é uma tecnologia linear, né? É uma tecnologia, como vocês dizem, né, distribuída, né? E isso traz uma maturidade, né? Não é uma coisa é poderosa, mas também em contrapartida exige, né, antes da gente começar a pensar em desenvolver negócios, em desenvolver enfim, alguma solução, ofertar alguma coisa, precisa ter o domínio, né, desses detalhes todos, né? Então, entendo eu que todos eu nem acho. Para todos eu acho que nem é possível, mas assim, precisa ter uma ideia mais clara de qual é o objetivo, porque aí isso vai ajudar você a chegar numa tecnologia que seja mais próxima possível, numa blockchain que seja mais próxima possível para resolver aquele problema, né? Porque tem uma oferta grande hoje. Exatamente. Tomás, na sua fala, faz me lembrar de um erro que é clássico no universo de empreendedorismo, a pessoa não ter domínio, às vezes não saber nem para que a blockchain ela é aplicada, e chegar para um desenvolvedor e falar, quero usar a blockchain aqui na minha plataforma. E, assim, o desenvolvedor, ele provavelmente não domina a área que a pessoa está atuando, e talvez ele não escolha a blockchain certa que deve ser utilizada, e às vezes a pessoa não vai nem ter noção se o trabalho do desenvolvedor foi um bom trabalho ou não, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo para você aplicar a tecnologia é você estudar, você saber os pilares da tecnologia, porque senão nem adianta. Perfeito, perfeito. Como eu disse, né, como vocês estão dizendo, né, é uma tecnologia bastante diferente, né, é uma tecnologia realmente que é bem inovadora, né. Deixa eu, sei lá, contribuir aqui um pouquinho também para a gente amadurecer aqui a discussão. Como é que está hoje, a gente pode falar nesses termos, a aceitação, né,
do mercado, né? Na hora que você propõe lá uma solução, faz sentido a gente perguntar, o mercado está maduro para, como vocês falaram, né? Eliminar o intermediário. A gente está acostumado, né? A todo mundo diz, tudo bem, aquele intermediário ali faz parte. Na hora que você chega e propõe fazer a mesma coisa, digamos assim, entregar o mesmo valor com um intermediário a menos, com mais eficiência. O mercado aceita isso? É fácil? Como é que é esse cenário? Qual é a opinião de vocês? Eu vejo isso diariamente, assim, nas perguntas que a gente recebe para a Inspire AP. As pessoas perguntando, nossa, mas é tão fácil assim, tem certeza que, qual a validade jurídica disso? Isso aqui é sério? Então, assim, as pessoas ainda têm um pé atrás em relação à tecnologia. Mas eu vejo que o mercado ele já amadureceu bastante comparado a 2, 3 anos atrás. Então, hoje as pessoas já não estão mais associando tanto a tecnologia blockchain a criptomoedas, o que para a gente é um ponto muito positivo, porque quando a gente lançou, a gente falava em blockchain, as pessoas já falavam, é aquele negócio de Bitcoin, né? E assim, para a gente isso era muito negativo, porque a gente não mexe com criptomoeda. Então, hoje eu vejo que o mercado ele já está muito mais maduro do que há alguns anos atrás, e só tende a amadurecer mais e mais e mais. Quer dizer, a gente pode... o momento, digamos assim, a gente está num momento ótimo de chegada, né? No sentido de a gente propor, investigar problemas de qualquer área, sei lá, educação, saúde, enfim, e propor, começar a desenvolver alguma coisa com blockchain. Então, a onda, né, o surf, ainda está valendo. Ainda é um excelente momento. É isso? Com certeza. Isso aí, sem dúvida. Eu vejo cada vez mais, assim, tanto vindo do governo também. Então, a gente já tem algumas propostas legislativas nesse sentido. A gente teve aí, esse mês, se eu não me engano, um decreto falando que blockchain ele pode substituir CP Brasil nas assinaturas. Então, a gente está vendo uma movimentação do governo para a adoção da tecnologia. E eu diria que é o melhor momento para utilizar a tecnologia. Que bom, né? Eu vejo inclusive o governo aí com muita, até acho que uns 30 ou 40 dias atrás, talvez 60, mas coisa bem recente, e saiu um ranking mundial, né, de ações do e-government, ou seja, o governo eletrônico, né? E o Brasil estava na liderança, sei lá, de cento e tantos países, o Brasil está entre os 10 que mais usam, apesar da a gente, às vezes, termina acreditando pouco, né? Por causa essas coisas que a gente entende, né, de como funciona a nossa sociedade, mas a gente vê um esforço muito grande, realmente, do governo, né, em adotar tecnologias, né? O portal gov.br é um negócio fantástico, né? Ainda vai melhorar muito, mas a gente vê um esforço muito legal, né? Caroline, me diga uma coisa. Edson, quer abrir o microfone? Quer falar alguma coisa? Sim, sim. Não, na verdade, quando você começa, quando a cultura, né, sobre blockchain começa a desassociar esse conceito, né, de blockchain, Bitcoin, criptomoeda, que antes era tudo um pacote só, você começa a dar espaço para essas aplicações, né, começa a pensar sobre aplicações de uma forma mais clara, né? E aí você pega a blockchain e desassocia desse conceito, e aí tem um entendimento também que começa a surgir sobre como funciona a rede, né? A ideia dela ser inviolável, né, do ponto de vista com a tecnologia que a gente tem hoje, né, pelos princípios e pela arquitetura que ela é construída,
Você não consegue chegar lá e alterar um bloco, né? Isso não é possível. E quando esse conceito começa a se massificar, você começa a ter espaço para usar essa tecnologia em outros contextos. Acho que é isso que está acontecendo hoje. Acho que as pessoas começam a entender, de um modo geral, que não, aquilo é uma coisa importante, porque afinal tem essas características assim, assim, assim. Acho que isso ajuda muito. Concordo que esse é um momento muito bom para implementação de aplicações blockchain. Vocês conseguem imaginar assim, o que é que ainda precisa de amadurecimento, de aperfeiçoamento na tecnologia blockchain? Ela é robusta? Em algum momento ela ainda tem algum inconveniente? Enfim, como é que está a opinião de vocês aí a respeito dessa potência, né? Desse poder que uma aplicação blockchain pode gerar para a sociedade? Bom, de um ponto de vista técnico, pode falar, cara. Não, pode falar, pode falar. Não, assim, de um ponto de vista técnico, o que eu penso é que, assim, a rede, se a gente estiver falando, por exemplo, da rede Ethereum, ela é bastante robusta, assim, é uma rede que está em evolução, a forma com que você programa, por exemplo, esses contratos, ela já permite um alto grau assim, de capacidade de programação, de implementação das técnicas e tal. E eu acho que uma coisa que torna difícil hoje é como você plugar isso em outras aplicações, né? A forma de você integrar a rede, né? O acesso à rede, a recuperação de dados, tudo isso, a esses outros elementos que você precisa para desenvolver uma aplicação. Então, do ponto de vista tecnológico, eu acho que esse é um entrave ainda que dá uma certa dor de cabeça. Eu diria a questão da usabilidade do usuário. Então, hoje eu ainda acho que é um problema. A gente tem um marketplace de NFT, e a gente, quando a gente estava construindo, a gente queria fazer uma plataforma completamente descentralizada. Então, sem a parte centralizada de banco de dados, enfim. E a gente teve muita dificuldade na questão de usabilidade. Então, a gente teve que dar um passo para trás, sair um pouco dessa camada de filosofia do blockchain, porque eu ainda acho que tem muita filosofia envolvida com tecnologia, que, enfim, blockchain, querendo ou não, é uma tecnologia filosófica. Então, a gente teve que dar um passo para trás e adotar algumas partes centralizadas, abrindo mão dessa filosofia. Beleza. Que tipo de mercado assim vocês conseguem visualizar? A Caroline está com a Inspire IP, que está atuando nessa parte aí de propriedade intelectual, né? O próprio nome da startup já diz isso, né? Fortemente aí, né, Caroline, com direito autoral, né? Como é que você chegou, por exemplo, nesse... Você teve algum problema? Você simplesmente observou isso? Você teve essa percepção dessa oportunidade? Ou você sofreu, você quis fazer algum registro e uma vez diante de todas essas dificuldades, você percebeu, vou propor alguma coisa aqui. Como é que foi essa aproximação sua aí não com a tecnologia, mas sim com a oportunidade? Nossa, eu tive muito problema. Eu sou advogada e eu já atuava na parte de propriedade intelectual, minha especialidade, e sempre quando eu tinha que registrar direitos autorais, que é pela Biblioteca Nacional, eu tinha esse mesmo problema. Poxa, como é que você tem que esperar 180 dias para ter um registro de direitos autorais, que a lei fala que os direitos autorais já nascem com a criação, então o registro é só um meio de prova. Então, por que você tem que esperar 180 dias? Por que ainda é feito em papel? Então, assim, eu ficava me questionando isso todas as vezes que eu tinha que registrar.
E se eu estava ouvindo aquele problema, provavelmente não era só eu, provavelmente eram mais e mais pessoas. E depois que eu lancei a plataforma, eu vi como isso era um problema na sociedade. Então, foi assim que eu identifiquei. Bacana, eu não conhecia esse detalhe que você é advogado. Eu achei que você era da área, que você tinha uma formação em tecnologia. Olha que legal. Eu acabei indo para a parte de tecnologia, mas eu sou advogada. Pô, bacana, que legal. A gente vê aí como esse negócio é tudo muito rico, né? Muito diverso, né? Então, a própria tecnologia em si, apesar de, como você falou aí, das dificuldades, né, etc., ela, de certo modo, na linha do tempo, ela também está cada vez mais acessível, né? Permitindo, então, esse mix, né, de você ter advogados, médicos, engenheiros, enfim, qualquer pessoa que realmente perceba que ali tem uma oportunidade, que com algum esforço você consegue propor uma solução, né, fazer uma startup. E você, Edson, como é que você chegou assim no blockchain? Qual foi o detalhe que linkou com que você diz assim, rapaz, ó, blockchain aqui, eu estou com esse problema aqui, blockchain um caminho assim muito bom. Como é Para que mim foi foi isso? mais assim, para mim foi mais assim uma questão de investigação mesmo. Eu sou pesquisador, Uhum, então a gente estava trabalhando com sistemas distribuídos e o blockchain é um grande sistema distribuído e isso uhum, terminou assim caindo na minha mão e eu disse não, eu preciso estudar mais isso e aí daí a gente começou a trabalhar. Eu trabalho hoje com cidades inteligentes. Assim, minha pesquisa é nessa área. E cidades inteligentes, a gente tem muita distribuição e a gente tem poucas garantias, porque no contexto de dados inteligentes, você tem aplicações que são assim, que estão funcionando a todo momento, né? A gente fala que elas são pervasivas, né? Elas estão uhum. ali operando, né, a todo instante, mas elas sem que você perceba, né? Sem que você faça nenhum requerimento para usar um certo serviço, né? Então você tem lá o semáforo que está assim analisando os carros que estão passando e ele vai se modificando a partir do momento que o volume de carros aumenta, diminui. Então, assim, tudo isso vai acontecendo sem intervenção. E daí surge a ideia, né? Pô, se a gente tivesse uma grande rede blockchain que fizesse isso, né? que guardasse essas informações e que a gente pudesse fazer auditorias, investigar depois. Então, a gente começa a pensar sobre como a blockchain seria inserida, por exemplo, nesse contexto de cidades inteligentes. Né? É claro que é uma pesquisa lá para frente, né? A gente, em ciência, a gente começa a pesquisar hoje para uma coisa que vai acontecer lá na frente, mas Perfeito. assim, surge muito com essa ideia de como a gente poderia aplicar esses conceitos e ser uma grande rede que tivesse ali capacidade de armazenar informações diversas, né, do espaço urbano, por exemplo. Bacana. Deixa eu só, se como a gente publica, né, esse evento daqui em nossas redes, a gente acredita que tem inclusive gente de fora aqui, que não de fora no sentido do Cimatec, tá? Mas para a comunidade Cimatec, digamos assim, o que é que existe? Existe pesquisas que precisam de pessoas de iniciação científica. Como é que você vê hoje esse cenário aqui interno do Cimatec, Edson, para especificamente ligado aí à blockchain e também ligado à indústria, né? Sim. Eu acho que é uma tendência. A gente está vendo isso, né, nos requisitos, né, requisições de projetos que têm acontecido. É uma tendência, e isso acontece porque, né, você em empresas, né, e principalmente no processo industrial, você tem um workflow, né, você tem um fluxo de processos que vão acontecendo. E muitas vezes você precisa, para certificar um produto que sai no fim dessa cadeia, você precisa ter garantia de que em cada checkpoint daquele aconteceu exatamente o que precisava acontecer. Né? Então, você tem medições de temperatura que precisam ser precisas, você tem
variações de umidade que precisam ser precisas para que o produto lá no final saia de acordo. Mas como é que a gente garante isso lá no final, né? E isso sempre foi uma dificuldade, porque os bancos de dados tradicionais eles vão sempre permitir que você altere, que você manipule, então ele não vai oferecer a garantia sobre como aquele dado foi coletado e aquele resultado foi derivado desse processo tão minucioso. E aí entra a blockchain, por isso que eu acho que é uma tendência, porque você coloca a blockchain como um espelho desse workflow e ela vai capturando esses checkpoints em cada um desses passos do workflow. E aí, uma vez que ela capturou, acabou, não vai alterar mais. Então, naturalmente, necessariamente, o produto que sai do outro lado, ele cumpriu aqueles requisitos lá, seja lá quais forem. Então, alguém pode auditar aquele processo inteiro e chegar à conclusão de que aquele projeto tem um grau de qualidade assim, alto, médio, baixo. Então, nessa camada do desenvolvimento de processos, seja industriais ou até processos comuns de empresa mesmo, eu acho que a tendência é cada vez mais você alinhar a blockchain a esses conceitos, porque necessariamente você vai ter um produto no final e vai poder medir ele, né? A forma com que ele foi produzido vai ficar bastante clara. Bacana, bacana. Caroline, como é que você vê hoje, você vislumbra hoje, né? Não sei até que ponto você já está satisfeita com a Inspire IP, né? No sentido de dizer, não, aqui a equipe, né? Já consegue manter, desenvolver, atualizar, enfim, mas você digamos assim, como a líder, como a visionária, você já consegue perceber alguma outra aplicação onde você diz assim, deixa o Inspire IP estar aqui relativamente estável, está rodando, e você abrir uma nova frente, você já consegue descobrir assim qual seria essa nova frente, ou você ainda não está pensando nisso? Então, na verdade, a gente já está fazendo isso. Hoje, o tema da moda dentro de blockchain é NFT. A gente está vendo aí memes sendo vendidos por milhões de dólares. Então, basicamente, não diria nova, porque NFT já existia lá em 2017, 2016, mas só foi explodir agora. Então, é uma nova funcionalidade para o blockchain, que é a possibilidade de você ter escassez no universo digital. Isso é fantástico para diversas aplicações. E a gente está expandindo com a Inspire IP, porque, querendo ou não, é o nosso ramo. A gente está expandindo para a indústria de arte. A gente está usando NFT para provenance de artes físicas, que também é uma outra indústria que tem muito problema com intermediário, e tem outras aplicações que são fantásticas para NFT, que é, por exemplo, a indústria de música. A indústria de música, usar NFT é fantástico. Se alguém é da indústria de música, sabe como toda a cadeia cheia de intermediário. Então o NFT ele consegue, não só NFT, o próprio blockchain ele consegue ajudar a cortar alguns desses intermediários. Então, assim, tem muito campo. Tem NFT para agronegócio também. Não é uma coisa que a gente vai explorar, o que a gente pretende explorar, porque eu acho que, assim, cada qual deve estar na sua área de expertise. Não adianta a gente só ter a tecnologia e querer explorar numa área que a gente não tem expertise, que não vai dar certo. Mas estudando, eu sei que NFT ele é muito bom para o agronegócio. Então, é basicamente isso. Bacana, bem legal. Pessoal, renovando aqui, né, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Edson, para a Caroline, fiquem à vontade, tá? Tanto pelo microfone como pelo chat aqui. Beleza? Fiquem à vontade. Edson, se alguém quiser, você tem
uma página, você tem o grupo, como é que os estudantes, enfim, conseguem descobrir se existe alguma oportunidade de software de um modo geral, mas talvez blockchain em particular? Onde é que tem uma possível fonte de informação? Tem algum link, uma página, enfim, ou não? Sobre oportunidades profissionais, professor fala? Sim, para iniciação científica, para Sim, sim. entrar numa pesquisa, enfim. A gente tem publicado assim algumas posições na área de blockchain no LinkedIn, a gente tem usado bastante nos últimos tempos, e ali é no LinkedIn do Cimatec, por exemplo, e ali, assim, a gente sempre tem concentrado as demandas relacionadas a blockchain e outras nessa plataforma. Tá. Carolina, Internamente, Edson, vá, fica à vontade. internamente eu acho que, assim, eu não sei bem, mas como é que está o processo de divulgação, mas para a iniciação científica, mas eu sei que tem um canal ali para a área de software, porque a gente tem alguns bolsistas lá, então é só ver como é que é o processo para ingressar nesses programas. Bacana. Carolina, se você quiser, não sei, colocar o link aqui da Inspire IP no chat aqui, fica à vontade, tá? Eu vou colocar. Tá. O Gabriel, não sei se vocês viram aí, o Gabriel de Araújo Claudino colocou aqui algumas perguntas, né? Vocês se atrevem a responder a isso? Eu não creio que sejam perguntas exatamente complicadas. Eu posso. Eu acho que o Edson pode responder melhor. Eu posso tentar responder a primeira. Então, porque não é possível alterar um bloco? Blockchain, como o nome já diz, é uma cadeia de blocos. E cada bloco é ligado ao bloco anterior. Então, ele tem a hash, que é o resumo de informações de forma criptografada do bloco anterior. E quanto maior a cadeia, mais difícil de você modificar um bloco de forma fraudulenta, porque o que acontece? Como os blocos eles são ligados, você modificar um bloco da cadeia significa você ter que modificar basicamente todo o resto da cadeia. Então, por isso é muito difícil. Então, hoje, em blockchains grandes, por exemplo, o blockchain da Ethereum, é virtualmente impossível você modificar um bloco, porque isso exigiria um poder computacional gigante. Eu não vejo como alguém conseguiria modificar metade da cadeia, porque hoje eles falam que você conseguiria fraudar a cadeia se você fizesse um ataque 50% mais um. Então, você tem que modificar metade da cadeia mais um bloco da cadeia, né? E hoje, algumas blockchains é virtualmente impossível. Você tem aí uma questão da votação, né? Você tem uma questão de você ter a maioria, né? Por isso que é 50% mais um, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. A ideia da alteração é exatamente essa, né? Você tem lá o hash e aponta para o próximo, e o próximo para o próximo, e assim sucessivamente. Então, essa cadeia, ela é, na verdade, uma grande lista ligada por criptografia. E quando essa criptografia é quebrada, ela vai quebrar em cadeia todos os blocos para frente. E aí a rede inteira vai observar e dizer, pô, tem algum problema ali, que aquele cara está totalmente diferente do resto. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser substituído, esse nó, né, daquela rede sai, e a cadeia original é transferida para esse nó, né? Então, pronto, aí ela volta ao estado original, né? Então, ela sobrepõe os erros que acontecem, eventualmente, seja por ataque ou seja por algum erro mesmo, na rede, porque 51% da rede garante que, digamos, aquele nó está com algum defeito. Então, eles vão dar um replace lá em cima, né? Substituir aquela cadeia que existia antes. Então, é assim que ela se garante, né? E aí você imagina numa rede como a Carolina estava falando, numa rede como a Ethereum, imagina
com centenas de milhares de nós, como é que você vai conseguir 50% mais um? Né? Não temos tecnologia assim disponível para fazer algo desse porte. Então, por isso que é bem garantido. Como é que a gente coloca algo numa blockchain? Tem várias formas. Assim, a gente tem algumas ferramentas que fazem isso, que vão, digamos, permitir que você faça isso através de uns cliques lá, né? Ferramentas como o MetaMask, por exemplo, né? Uma ferramenta, um plugin do Chrome que vai permitir que você interaja com as redes blockchain. Ou você pode programar mesmo, né? Programar uma funcionalidade para uma rede, por exemplo, Ethereum, né? E aí, dentro dessa programação, você vai incorporar ali os dados que vão ser levados para dentro de um bloco. E aí, quando você faz esse processo, o bloco vai passar por um processo que chama mineração, né? Que é basicamente um conjunto de computadores vão lutar para ver quem tem a possibilidade de fazer a gravação desse dado no seu bloco, né? Ou num certo bloco lá da cadeia. E é isso que acontece o tempo todo. Está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. Aí tem mais uma, né? Essa rede armazena informações. Onde é que fica guardado? Na verdade, fica guardado em todos os nós. Então, qualquer informação que é gravada na rede é guardada em todos os nós da rede. Por isso que todos os nós da rede têm uma cópia daquela blockchain. Por isso que a gente consegue identificar se alguém está diferente, porque esse diferente foi certamente modificado, aí seja por alguém atacando a rede, ou seja por um erro, mas precisa ser substituído, porque a rede tem que ser homogênea em todos os nós. E cada nó, desculpe minha ignorância também, só para confirmar aqui, quando você fala que cada nó, a informação que está ali, você tem uma hash para o nó seguinte, mas aquela informação que aquele nó está armazenando, ela está criptografada, cada nó exigiria, né, se eu quisesse atacar, destruir aquela informação, enfim, eu teria que, em cada nó, descobrir qual é a senha para quebrar qual o hash, né? Qual o hash. Quer dizer, Exatamente. É um custo computacional extremamente elevado. Impossível. Né? Hoje é impossível, não teria tecnologia, porque são hashes em criptografia SSH, e são bastante poderosas. Então, você precisaria alterar o seu bloco, o que você deseja alterar, e todos para frente. Então, assim, não dá para fazer, né? Perfeito. Tá. O mesmo. Surgiu agora uma outra pergunta que é o próprio Gabriel. Né? A questão é de contrato inteligente. O que são contratos inteligentes? Contratos inteligentes são algoritmos, programas de computador que a gente coloca na blockchain para que ele execute as ações de forma autônoma. Tem toda uma parte ali, e aí talvez a Carolina possa falar melhor sobre a aplicação disso no universo de empreendedorismo, enfim, ou de empresas. Mas, assim, do ponto de vista técnico, é código, algoritmo que a gente coloca lá para que ele faça uma determinada operação, independente de eu precisar fazer alguma coisa. Então, a partir de uma determinada entrada, ou a partir de um determinado contexto, o algoritmo vai lá, faz alguma coisa e vai ter como resposta, por exemplo, transferência de um valor para uma pessoa, enfim, só que tudo isso de forma autônoma. Carolina, pode complementar se você quiser. Não, é exatamente isso. E, na verdade, a depender da aplicação, você coloca no contrato inteligente as regras do jogo. Então, por exemplo, você consegue configurar um contrato inteligente para transferir um direito autoral. E aí você consegue colocar as cláusulas de um contrato normal em um contrato inteligente. E isso é perfeitamente válido juridicamente, porque a lei diz que um contrato ele é válido de acordo com a vontade das partes. Então, se as partes acordarem que o contrato ele vai ser por um contrato inteligente, isso aí é perfeitamente válido. Bacana. Interessante isso, né? Muito legal.
Quer dizer, a palavra contrato aí é no sentido mesmo tradicional, né, de você ter um acordo entre duas ou mais partes que selaram que as regras são aquelas, assino aqui, né? Eu diria que sim, eu diria que a palavra contrato, mesmo que seja contrato inteligente, vem daí. As Uhum. duas partes acordam que vai ser dessa forma. Bacana. Ludmila perguntou aqui, né? Fez um link aqui com computação quântica, né? É uma dúvida também aí bem comum, né? É. Computação quântica, a gente, pelo menos assim, as notícias, a mídia, enfim, dizem que uma, sei lá, uma supremacia computacional tão elevada. Ela oferece algum grau de risco para essa rede de segurança de uma blockchain? Assim, não é o meu campo, tá, de pesquisa, então eu não posso falar muito, mas, assim, a rigor, o que se tem, assim, o que se tem discutido é que hoje a gente não tem como direcionar, porque são dois problemas que precisam ser, que a gente vai precisar lidar se a gente quiser atacar uma rede blockchain. O primeiro deles é a quebra do hash. Legal, você pode conseguir com alguma estratégia de computação. E aí você pode até conseguir quebrar todos os hashes para frente. Mas como é que a gente faz isso em todos os nós disponíveis? E sendo que essas redes são peer-to-peer, ora o nó vai estar dentro da rede, ora vai estar fora. Então, assim, você tem uma série de variáveis ali que vão dificultar muito. Então, o esforço da programação é um ponto, mas tem muitos outros ali que terminam contribuindo para dificultar esse processo. Então, eu acredito que não. Perfeito. O Gabriel pergunta aqui, se alguma parte não cumpre com o acordo, quer responder, Caroline, como advogada? É bem difícil uma parte não cumprir com o acordo, porque como é que funciona um contrato inteligente? Ele funciona de forma automática. Então, ele roda o que foi acordado de forma automática. Então, assim, quem rege a execução do contrato é o próprio código, é o contrato inteligente. Então, é um pouco difícil da parte não cumprir o acordo. O código é a lei, né, Carolina? Exatamente. Bacana. Pessoal, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, né? Eu quero honrar aqui o nosso compromisso, né, de começar pontualmente e finalizar também pontualmente às 10, faltam 5 minutos. Então, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, coloque aí, porque o tempo está se esgotando, tá? Edson e Caroline, eu queria mais uma vez, né, agradecer muito por esse papo, né, para a gente estar desmistificando aqui um pouquinho, né, esses conceitos, essa palavra, né, blockchain, né, mostrar que dá para fazer negócios, dá para a gente propor a partir que a gente descobriu, que a gente mapeou uma oportunidade, a gente tentar investigar, né, se blockchain é uma ferramenta, um instrumento interessante como proposta de solução. Então, eu acho que esse foi o propósito aqui nosso, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, de alguma forma, ajudar, né, para tornar esses conceitos todos tão abstratos, enfim, a gente concretizar isso e mostrar que sim, é possível, né? Não é fácil, não é exatamente trivial, mas é possível e que existem muitas oportunidades, né, muitas possibilidades e que muita coisa ainda está por vir, né? Então eu queria propor aqui, sei lá, um minuto aí das considerações finais, tanto de Caroline quanto Edson, para a gente encerrar aqui o nosso evento. Queria mais uma vez aqui agradecer a vocês dois e também aos presentes, claro, né, por estarem aqui demonstrando interesse em blockchain, né? Enfim. Caroline, por favor. Eu agradeço novamente o convite e eu gostei muito do papo, achei super enriquecedor.
Então, foi um prazer conhecer você, foi um prazer conhecer o Edson. E para o pessoal que está assistindo a gente, eu digo assim, nunca é tarde para você usar a tecnologia. Então, não tem isso de, a tecnologia já foi muito, muito utilizada, não vou mais usar. Não é isso. A gente está ainda presenciando o comecinho da tecnologia, a gente ainda não está no final. Então, se vocês quiserem utilizar, eu acho que é um ótimo momento para utilizar a tecnologia. Obrigado, Caroline. Edson, suas palavras finais aí. Obrigado aí pela sua participação. Nada, que é isso. Eu que agradeço, professor. Acho que realmente bastante enriquecedor. Eu acho que a ideia de você combinar áreas, assim, o que a Caroline faz, que é essa multidisciplinaridade, né? Você pegar elementos do direito, integrar com uma tecnologia que é recente, e você pode fazer isso na saúde, você pode fazer isso na educação, então você tem muito espaço de atuação e de aplicação dessa rede para resolver diferentes problemas. E, assim, eu acho que concordo que a gente está no início, a gente está vendo isso acontecer agora. A gente teve o boom lá do Bitcoin, e depois a gente tem as redes surgindo, mas hoje a gente consegue ver mais claramente a aplicação disso e, novamente, as pessoas começam a acreditar nessa ideia também. E isso torna assim, um momento bem singular para a aplicação dessa tecnologia. Obrigado. Eu queria registrar aqui já no finalzinho aqui do jogo, registrar a presença aqui do coordenador de engenharia de computação, né, professor Murilo Ribeiro, né, que inclusive ofereceu aqui. A gente está usando aqui alguns dos participantes aqui são alunos de uma disciplina, me falha agora a memória de exatamente qual a disciplina, mas a gente está usando aqui um slot, né, de uma disciplina do curso de Engenharia de Computação. Eu queria agradecer aqui ao professor Murilo por ter cedido, né, e ele, inclusive, é um entusiasta, né, desse link, né, de tecnologia com negócios, com startups, né. Não é à toa que ele ligou a câmera agora. Murilo, obrigado, viu? Thomas, eu que agradeço. Sempre que tiver temas assim importantes, né, de todo modo, principalmente para os alunos aí de engenharia de computação, a gente vai tentar levar isso da melhor forma possível. Já que você está fazendo a sequência de agradecimentos aí, a gente não pode esquecer também de agradecer ao professor Márcio Sussa, que é o professor da disciplina, os alunos estão aí presentes. Muito obrigado, professor Márcio, pela oportunidade, né, de ter disponibilizado aqui o horário de sua aula para a gente estar conversando aqui, tema que eu entendo que é tão relevante, né? Ainda mais aqui dentro do contexto do Cimatec, né? Obrigado mesmo. Pessoal, enfim, chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E que vocês empreendam. Tchau, gente. Até Valeu, a próxima. Pessoal, parabéns pelo evento. Parabéns, Thomas, pela organização. O evento é nosso, Murilo. O evento é nosso. Um abraço, Valeu. mais.